Então, eu estou estudando acerca de João capítulo 10. João capítulo 10 e o versículo é o 31 até o 33. 31 até o 33. 31. Então os judeus outra vez pegaram em pedras, visto que a verdadeira religião a manter a glória de Deus arde com seu próprio zelo, o qual o Espírito de Deus orienta, assim a incredulidade é a mãe da fúria. E o diabo agita os ímpios de tal maneira que nada mais aspiram senão matança. Este resultado mostra com que intenção encaravam a pergunta de Cristo, pois a confissão franca da qual professam ser zelosas instantaneamente os leva à demência. E, no entanto, embora se precipitassem com extrema violência para agarrar a Cristo, não pode haver dúvida de que assinalassem alguma razão plausível para tal crédito, como se estivessem agindo impulsionados pela injunção da lei, pela qual Deus ordena que os falsos profetas sejam apedrejados, Deuteronômios 13:5. Então, quer dizer, tendo ele como falso profeta, né, sendo que eles que não eram as ovelhas, né, falou, esses que não seguem, então não são ovelhas. Então, mas as falsas ovelhas, ele é um falso profeta, né? Olha só a inversão, né? Quem era falsa ovelha estava chamando Deus de falso profeta, né? Versículo 32. Tenho-vos mostrado muitas obras boas. Aqui Cristo não só diz que não tinham razão alguma para sua crueldade, mas os acusa de ingratidão por retribuírem de uma forma tão injusta os favores de Deus. Tampouco diz apenas que lhes prestaram serviço através de uma ou duas obras, mas que de muitas maneiras lhes fora bondoso. Também os censura por serem ingratos, não só a ele, mas acima de tudo a Deus. Quando diz ser o ministro do Pai, que publicamente manifestou seu poder para que lhes fosse conhecido e atestado. Pois quando diz que as boas obras eram provenientes do Pai, sua intenção é dizer que Deus era o autor delas. O significado pode ser assim sumariado. A intenção de Deus era vos fazer conhecidos por meu intermédio. Gloriosos benefícios ele vos conferiu por minhas mãos. Bani-me como bem vos aprouver, ou nada fiz, que não merecesse louvor e boa vontade. Portanto, ao me perseguirdes, vós revelais vossa fúria contra os dons de Deus. A pergunta, porém, tem mais força para espicaçar a consciência deles do que ele fizera uma asseveração direta. Versículo 33. Não te apedrejamos por uma boa obra. Embora os ímpios declarassem guerra franca contra Deus, contudo jamais querem pecar sem algum pretexto plausível. A consequência é que quando se enfurecem contra o Filho de Deus, não se contentam com mera crueldade, mas apresentam uma infundada acusação contra ele e se constituem advogados e defensores da glória de Deus. A boa consciência deve, portanto, ser-nos como um muro de bronze, por meio do qual ousadamente repelimos as censuras e calúnias com que somos assaltados. Pois, seja qual for a plausibilidade com que adornam sua malícia, e seja qual for a censura que por algum tempo arremessem contra nós, se lutarmos pela causa de Deus, ele não se recusará a defender sua verdade. Mas como aos ímpios jamais faltam pretextos para oprimir os servos de Deus, e como nutrem também uma empedernida impudência, ainda quando sejam vencidos, não cessam de caluniar-nos, e por isso temos a necessidade de exercer paciência e mansidão para suportarmos até o fim. Mas pela blasfêmia, a palavra blasfêmia, que entre os autores profanos geralmente denota certo gênero de censura, a escritura imputa a Deus quando sua majestade é ofendida e insultada. Porque tu, sendo homem, a ti mesmo te fazes Deus. Há dois gêneros de blasfêmia, ou quando Deus é privado da honra que lhe pertence, ou quando se lhe atribui algo inadequado ou contrário à sua natureza. Por isso argumentam dizendo que Cristo é uma pessoa blasfema e sacrílega, porque, sendo um mero mortal,
reivindica a honra divina, e esta seria uma definição justa de blasfêmia, caso Cristo nada mais fosse do que mero homem, apenas erram nisto, que não se dignam em contemplar sua deidade, a qual é conspícua em seus milagres. Então quer dizer, então qualquer coisa que é inadequada à natureza de Deus, né? Se você atribuir, por exemplo, dizer que um profeta é qualquer, uma pessoa que não é Deus, aí é uma blasfêmia. Então aí, no caso, o Testemunho de Jeová tem razão em dizer que teria razão se Jesus Cristo não fosse Deus, né? Então eles teriam razão em dizer que Jesus Cristo não é Deus e que chamar Deus e adorar Jesus é blasfêmia. Como eles são falsos profetas, são um bando de hereges, né? Então, quando eles falam que Jesus não é Deus e que ele não merece adoração e que os judeus em apedrejá-lo estavam corretos, eles são sinagoga de Satanás quando falam isso. Ou então os testemunhos de Jeová não são outra coisa senão sinagoga de Satanás, né? Que da mesma forma com que os judeus acusavam ele de estar blasfemando, os testemunhos de Jeová da mesma forma acusam Jesus de estar blasfemando e falam que ele não é Deus, porque um ser humano mortal não pode ser Deus. E aí alguns perguntam assim, querendo dar um checkmate: Deus morre? Deus pode morrer? A resposta seria, se Deus pode se tornar um ser humano, então Deus pode morrer também, porque um ser humano é mortal. Se Deus se tornou um ser humano, então ele se tornou mortal, né? Agora quando ele ressuscita, aí ele fala vivo para todo sempre, então agora ele não morre mais, mas na forma limitada ele morria, né? Então essa questão de falar da matéria, né, de Deus é espírito e não é um ser humano, essa questão que eles estavam, né, os fariseus entendiam, Deus é espírito e Deus não é um ser humano. Então o ser humano é de matéria mortal, Deus espírito de matéria imortal, né? Então é um grande mistério isso aí, né? Deus se fazer carne e se fazer mortal. Isso é um tremendo mistério, né? Que foi revelado à humanidade, né? Deus se tornou Deus conosco, né? Se tornou um ser humano junto conosco da humanidade, né? Passou pelas mesmas dores do ser humano, pelo mesmo sofrimento, mas sofreu até mais porque foi até a morte de cruz, né? Então aí ele, como que fala, se tornou um ser humano, como fala em Filipenses 2, né? Que ele esvaziou-se, tornando a forma de servo, indo até a morte de cruz. No caso, se ele se esvazia e se torna na forma de servo, está querendo dizer que ele se torna na forma humana, né? Porque Deus não tinha forma humana, então ele era da forma sempre imortal. Quando ele se torna da forma humana e vai até a morte de cruz, quer dizer que Deus passa até uma matéria mortal, né, só para cumprir o propósito de Deus mesmo, só para morrer e ressuscitar, que era o propósito de Deus, para a remissão dos pecados da humanidade. No comentário do F.F. Bruce, né, comentário dele, blasfêmia, a palavra, ele pega o versículo 33, né, ele pulou do 31 e 32, não sei se ele não sabia falar disso ou ele não quis falar disso, né, mas ele pulou o versículo 31 e 32 e fala do 33, palavra blasfêmia. A tradição legal judaica, fundamentada na Mishnah e em outros textos rabínicos, declarava como blasfêmia qualquer afirmação em que um homem pronunciasse o nome inefável. Então, nesse caso, se a tradição rabínica era que se qualquer pessoa que pronunciasse o nome inefável estava blasfemando, que dirá ele dizer que ele era o nome inefável, né? Que dirá se ele dissesse que ele era o Jeová, né? Mas a acusação deles é uma consequência trágica
da sua cegueira. Jesus é de fato tanto homem quanto Deus. Então, aqui também, né, Jesus é tanto homem quanto Deus, porque Deus se torna um ser humano, né? Então, tem as duas naturezas, Deus e humano. Na Bíblia do expositor Jimmy Swaggart. Então os judeus pegaram, né, versículo 31. Então os judeus pegaram outra vez em pedras para o apedrejar. Ele fala que assim era a resposta do povo escolhido de Deus, a dádiva escolhida de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 32. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras que procedem do meu Pai. Então, curar os doentes, expulsar os demônios, limpar os leprosos, etc. Por qual dessas obras me apedrejais? Efetivamente, é uma boa pergunta. Versículo 33. Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa. Ao mesmo tempo, quer dizer que os judeus não tinham respeito por suas boas obras. E em realidade ele lhe teriam impedido se tivessem o poder de fazê-lo, mas pela blasfêmia. A verdade é que eles eram os blasfemadores, não Cristo, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. É certo que ele era homem, mas ao mesmo tempo era Deus. Então, o problema dos judeus era não saber que Deus era não saber que ele seria o Deus conosco prometido em Isaías, né? Tá lá na Torá deles, né, na Taná, Torá, né? Tá escrito lá que Deus se fez humano, Deus se fez homem, Deus seria o Deus conosco, né? Deus conosco. É o Pai da eternidade encarnado, né? O Príncipe da paz, né? Deus Todo-Poderoso, Deus conosco. Então, tava lá que o Deus conosco, né? Só não entendiam e não entendem, né? Até hoje eu acho que essa palavra Deus conosco significaria, né, o Emanuel, né, significaria que ele se tornaria um ser humano. Deus se tornaria humano. Aqui essa passagem aí de 8:32, né? 31 a 33, quando ele, no caso 10, 31 a 33, quando eles querem apedrejá-lo, ocorre também em 8:59 também. Aqui no 57, disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão. Quando ele volta, voltando aqui o que ele disse, ele fala: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Na grande revelação da justificação pela fé, dada a Abraão por Deus, lhe deu a entender que este grande plano da redenção estava alicerçado não em uma filosofia, e sim em um homem, no homem Cristo Jesus, e que ele faria na cruz. O patriarca se regozijou nisso. Olha só. Então, o patriarca Abraão entendeu, né? Por isso que Abraão sacrificava a Deus um animal, porque ele viu o dia de Jesus Cristo, né? E ele entendeu que ele pagaria o preço pela humanidade. Então a humanidade seria perdoada por Deus através de Jesus Cristo. E aí quando ele fala: disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão. O comentário aqui da Bíblia do Jimmy Swaggart, né, a Bíblia do expositor, os judeus dessa época acreditavam que um homem não alcançava a maturidade plena com respeito à sabedoria e o intelecto até cumprir os 50 anos. E viste Abraão, eles interpretavam mal suas palavras, ou de fato entenderam o que ele disse, mas não lhe acreditaram. Em consequência, responderam com sarcasmo. Disse-lhe Jesus: em verdade, vos digo que antes de Abraão existisse, eu sou. O comentário dele fala: em essência, ele disse: antes que nascesse Abraão, eu existo e eternamente. E além disso, disse: Abraão foi, eu sou. Quer dizer, Abraão foi porque Abraão é mortal, né? Um ser humano. E ele é Deus. Então, antes de Abraão, eu sou. Quem falou que era o que era, quem falou eu sou para Abraão é Jesus.
Quem falou eu sou para Moisés era Jesus. Ele é antes de qualquer pessoa. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, sua reação para com o seu Messias. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se foi. Ele passou lentamente pelo meio deles e seguiu seu caminho, e eles nada fizeram. Assim foi a reação dos líderes religiosos de Israel e seu Messias. Bom, ele passou lentamente pelo meio deles. Eu não concordo com o comentário, porque fala que ele ocultou-se, né? Então, pode ser que, como no filme, né, de Jesus, os discípulos ficam na frente dele e ele desaparece. Ele some não no meio dos discípulos, mas ele teletransporta, né? E aparece em outro lugar já, porque não era o tempo dele morrer ainda, né? Então, Jesus Cristo, ele entrega a sua vida voluntariamente, né? Ele entrega voluntariamente e não, se não entregasse, não morreria de forma alguma, né? Então, aqui João capítulo 8:59, né? 8:59. 8:59. Vamos ver aqui o comentário do N.D. Book, que ele vai falar sobre isso. Versículo 57. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e viste a Abraão? Ficaram tão fora de si com o que Jesus afirmou sobre seu pai Abraão, que eles invertem involuntariamente a palavra de Jesus. Jesus dissera que Abraão tinha visto a ele, Jesus, em seu dia. Para os judeus, isso soa como se Jesus tivesse afirmado que viu Abraão. Claro que viu, né? Se ele é o eu sou, né? Essa declaração dos judeus não serve para nos comunicar algo sobre a idade de Jesus. Ainda não tem 50 anos. Isso significa, considerando-se a baixa idade média das pessoas naquele tempo, nem sequer és uma pessoa idosa e dizes ter visto Abraão. Sim, nem sequer eu concordo com essa, que ele não era idoso, e Abraão é de 2000 anos atrás, né? Antes dele ou muito mais do que isso, né? Se o Moshe for de 2000 anos atrás, Abraão seria de 3000 anos atrás, né? Por aí, né? Então, ou 2500 anos atrás. Então, quer dizer, Jesus Cristo teria que ser muito mais antigo do que Abraão para ter visto ele, na concepção dos judeus, né? Então é o que ele vai concordar aqui. Nem sequer és um idoso e diz ter visto Abraão. Jesus não corrige a afirmação, mas ocorre precisamente essa declaração dos judeus, de forma como foi dita agora, e liga a ela um alto testemunho, que em si não expressa nada mais, nada maior do que Jesus há muito declarou nas definições divinas de si próprio. Até o momento, elas tiveram uma conotação bem mais genérica, imprecisa, dogmática. Agora, porém, tornam-se concretas e, em decorrência, aparecem gigantescas em toda a sua realidade diante os judeus e de nós. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Recordamos tudo o que já ouvimos sobre o eu sou, contudo, comparado com a venerável pessoa de Abraão, com sua historicidade e temporalidade determinadas, tudo isso passa a ser surpreendente e desafiador. Agora já não se pode atenuar a declaração ou diluí-la em mera simbolização. Antes que Abraão existisse, eu sou. Está aí diante dos judeus de nós, o eu sou, como afirmação absoluta, como declaração de existência eterna, de realidade divina. Jesus não apenas reivindica ser maior que o seu pai Abraão, não
vírgula. Ele é algo totalmente diferente. Ele se contrapõe ao Abraão histórico na soberania da eternidade. Compreendemos a realidade imediata dos judeus, então pegaram em pedras para atirarem nele. Nessa situação, pode-se somente cair de joelhos em adoração e em rendição a Jesus, ou apedrejá-lo como um louco e blasfemo. E os judeus que naquele tempo pegaram em pedras compreenderam Jesus melhor e com mais realismo que os israelitas de hoje, que tentam honrar Jesus ao lado de Abraão como membro proeminente do povo de Israel. Coitado, né? Coitado desse povo judeu. Contudo, é possível pegar em pedras, sem mais nem menos, no templo? No templo de Jesus ainda se estava trabalhando permanentemente na construção do templo. Por isso havia pedras suficientes em seus pátios. Em consonância, repetidas vezes nos são narrados por Joséfo apedrejamentos no templo. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. João não nos relata como Jesus o fez. Tampouco é algo importante. Relembramos o que já dissemos com respeito a João 4,3 sobre o esquivar-se de Jesus. A luta de Jesus não é luta humana. Por isso, sua atitude nessa luta também não pode ter nada a ver com heroísmo humano. Jesus não recebeu autorização para esmagar com poder exterior seus adversários. Foi chamado ao sofrimento, contudo, esse sofrimento deverá acontecer pela exaltação na cruz. Não era sua tarefa da parte do Pai que Jesus se deixasse matar a pedradas naquela hora. Não era esse o cálice que ele tinha de receber da mão do Pai. Seu cálice era infinitamente mais amargo e difícil. Então aqui é o que o Ernie de Boer fala, né? O que o Ernie de Boer fala. Aqui no comentário do Calvino está no versículo 58, antes que Abraão existisse, visto que os incrédulos julgam só a luz da aparência da carne, Cristo os lembra que ele possui algo maior e mais elevado que a mera aparência humana, que se acha oculto dos sentidos da carne e só é percebido pelos olhos da fé, e que neste aspecto ele pode ser visto pelos santos pais antes mesmo que se manifestasse na carne. Mas ele usa verbos diferentes, antes que Abraão existisse ou antes que Abraão nascesse, eu sou. Com essas palavras, porém, ele se inclui da classe ordinária dos homens e reivindica para si um poder mais que humano. Poder este celestial e divino, cuja percepção atingiu desde o princípio do mundo por todas as eras. Não obstante, essas palavras podem ser explicadas de duas maneiras. Há os que pensam que isso se aplica simplesmente à deidade eterna de Cristo, e a compara com aquela passagem dos escritos de Moisés, eu sou o que sou, Êxodo 3,14. Eu, porém, a estendo muito mais, porque o poder e graça de Cristo, quanto a ser ele o Redentor do mundo, era comum a todas as eras. Portanto, ela se harmoniza com o dito do apóstolo, Cristo ontem, hoje e para sempre, Hebreus 13,8, porque o contexto parece demandar esta interpretação. Anteriormente ele disse que Abraão anelava por ver seu dia com um ardente desejo, e visto que isso para os judeus parecia inacreditável, ele acrescenta que ele mesmo também existia naquele tempo. A razão assinalada não parecerá suficientemente forte se não entendermos que ele ainda foi então reconhecido como mediador, por meio de quem Deus seria apaziguado, e contudo a eficácia que pertencia em todas as eras. A graça do mediador dependia de sua eterna deidade, de modo que este dito de Cristo contém um extraordinário testemunho de sua essência divina. Devemos ainda observar a solene forma de juramento, em verdade, tampouco reprova a opinião de Crisóstomo de que o tempo do verbo é enfático, pois ele não diz, eu fui, mas eu sou, pelo que ele denota uma condição invariavelmente a mesma do princípio ao fim, e ele não diz antes que Abraão fosse, mas antes que Abraão existisse, o que implica que Abraão teve um princípio. 59. Então apanharam pedras. A razão para crer que fizeram isso
em decorrência de Cristo, o dever será apedrejado conforme a injunção da lei, Levíticos 24:16. Daí inferirmos quão grande é a demência do zelo inconsiderado, pois não quiseram ouvir sobre a causa, senão que já tinham as mãos prontas a cometer homicídio. Não tenho dúvida de que Cristo se livrou por seu poder secreto, não obstante, sobre a aparência de uma humilde condição, pois ele não pretendia fazer uma clara exibição de sua deidade, sem deixar algo para a debilidade humana. Algumas cópias trazem as palavras: assim Jesus passou por entre eles, as quais Erasmo com razão considera tomadas por empréstimo do Evangelho de Lucas 4:30. Merece ainda nota que os sacerdotes e escribas perversos, depois de haver banido Cristo, em quem habita toda a plenitude da deidade, Colossenses 2:9, retém a posse do templo externo, porém são grandemente enganados quando concluem que possuíam um templo no qual Deus não habita. Esse é o curso seguido hoje pelo Papa e seus seguidores, depois de haver banido a Cristo e dessa forma profanaram a Igreja. Neciamente se gloriam no falso disfarce de igreja. O F.F. Bruce aqui, no comentário dele, João 8,58, o que ele vai dizer? Antes de Abraão nascer, eu sou. Isso é uma reivindicação clara de existência eterna, que correspondência com o nome inefável foi pretendida no uso que Jesus fez da expressão eu sou. Precisa permanecer aberto a questionamento. Precisamos lembrar que Jesus está primordialmente respondendo ao sofisma dos judeus concernente à duração da vida da sua vida, mas que eles viram implicações blasfemas no que ele disse estar certo. Não está claro. Talvez eles discerniram um eco de o eu sou, em Isaías 41:4, etc. Assim, a conclusão a que o argumento conduziu foi que o tempo de privilégios especiais para os descendentes físicos de Abraão já passara, Mateus 3:9. A palavra eterna veio em carne para fundar uma nova comunidade. O povo escolhido é agora constituído de seguidores de Jesus. E as prerrogativas da semente de Abraão passaram para esse novo povo. Então, quer dizer, aqui o F.F. Bruce também fala da condição eterna dele, né? E isso quando ele fala que antes de Abraão ele é, né? Eu sou. Isso ele está dizendo que ele é eterno, né? A existência eterna dele, não criada, né? Mas Deus de Deus, né? O Logos de Deus. Na chave linguística aqui, no versículo 52, prim, que é grego, né? Antes que, quase sempre com Abraão, né? Aqui Genestai, Ginomai, prim Abraão Gegestai, antes de Abraão ter nascido, ego enfático, eimi, talvez perfectivo, versículo 59, pran, airo, balozin, balo, ecrubé, cruto, ocultar, encobrir, esconder, subtrair os olhares ao alcance de outros, ocultar-se e esconder-se, cair talvez, consegue, Iesous, ecrubé, cai, exelten, ectou, hieron. Jesus se pôs em segurança, escondeu-se e deixou o templo, talvez, e assim pôde deixar o templo. Exelten, chamai. Então no grego tá assim, no grego eipen autois
Jesus. Disse a eles Jesus: Amém, amém, lego. Amém, amém, lego, né? Amém, amém, digo. O mim a vós. Prim Abraão, antes de Abraão, gegestai, vir a ser, ego, eu, eimi, sou, eu sou, né? Ego, eimi, né? 59, pran, ajuntaram, a litous, pois pedras, ina, balozim, para jogarem, ep, sobre Alton, ele, Jesus, de Jesus, mas se escondeu. Jesus se ecrube, cai e exeltem, saiu, ec de tou, hieron, saiu do templo, né? Ectou é do. Iempou é templo. Isso aí. Então, espero que eu consegui esclarecer a passagem de João 10, versículo 31 ao 33.